Segunda Guerra Mundial é um dos momentos mais traumáticos e nos deixou um dos mais pesados legados da história recente da humanidade. Entre tantos acontecimentos marcantes e trágicos que nós temos aí ao longo da história humana, a Segunda Guerra Mundial é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais chocantes que nós temos, seja pela sua destruição, por tudo aquilo que ela provocou de destruição e as consequências que a gente teve com essa destruição para a sociedade, para as relações humanas, quanto principalmente, em especial, pelo número de mortos que a Segunda Guerra Mundial proporcionou para o mundo a partir daí, né? Deixando um momento bastante triste para a história humana e que a gente precisa, enquanto humanidade, enquanto sociedade, olhar para trás, entender este momento com atenção para que ele jamais possa se repetir a partir daí. Então o que a gente vai discutir hoje, vamos tentar entender um pouquinho melhor, é a Segunda Guerra Mundial, começando principalmente pelo contexto em que ela acontece e pelas políticas expansionistas promovidas por alguns países europeus e que vão acabar levando ou vão acabar tendo como consequência o conflito oficialmente a partir de 1939. Antes disso, para entender a Segunda Guerra Mundial, é necessário entender a década de 1920 e a formação dos estados totalitários, que vão ser aí o campo fértil para o acontecimento desse conflito. Então, volta nos vídeos aí, dá uma olhadinha que tem alguns vídeos explicando este contexto e principalmente o surgimento dos estados totalitários e alguns dos estados em específico, como que cada um deles surgiu, o contexto de surgimento destes estados que vão provocar o conflito a partir de 1939 oficialmente. Então olhar para a Segunda Guerra Mundial, galera, é olhar e entender um pouquinho da década de 1920 e 1930. Um mundo pós-guerra, um mundo destruído, afetado, então toda a dinâmica, todo aquele eixo político, social, econômico é abalado pela Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a Europa, principalmente a Europa, a partir da década de 1920, está aí com toda a sua estrutura socioeconômica, toda ela comprometida por esses efeitos a partir daí. Quando a Europa começa a dar os seus primeiros sinais de recuperação, de reconstrução, de se equilibrar novamente, a crise de 29 vem e bota tudo isso abaixo, principalmente no sentido econômico. E aí que a gente precisa entender justamente esse contexto do fortalecimento dos grandes discursos de radicalização política, principalmente do autoritarismo, do fascismo, do nazismo e o surgimento dos estados totalitários, em especial destes dois e do stalinismo lá na União Soviética, mas o stalinismo tem uma característica um pouquinho diferente, porque vem aí como consequência da Revolução Russa de 1917. Mas essa crise econômica, social, que se abate sobre a Europa, fruto da Primeira Guerra Mundial e depois agravada pela crise de 29, cria então este campo fértil para o surgimento do nazismo e do fascismo. E a partir aí dos seus estados, das suas políticas expansionistas e de recuperação ou do discurso para que isso fosse possível. Então, pós-guerra, uma Europa destruída, a economia aí completamente comprometida. Quando se está dando os primeiros passos de recuperação aí a partir da metade da década de 1920, nós temos a crise de 29, que ocorre aí no finalzinho da década, que vai acabar provocando então, né, a queda novamente e a volta dessas crises e aí o radicalismo. E um dos grandes medos que se tem dentro da Europa nesse momento é o crescimento das ideias comunistas, né, a proliferação das ideias socialistas dentro da Europa, que com este momento da crise vão ganhar um campo fértil também para que esses discursos façam sentido dentro dessa lógica. Então aí a gente vai ter, por causa dessa situação, uma radicalidade, né? Vários grupos sociais, políticos, defendendo ideias da solução desses problemas, cada um caminhando para um lado, né? Os comunistas aí defendendo a ideia que só conseguiríamos resolver a situação fazendo a revolução, como aconteceu na União Soviética, ou aconteceu na Rússia, que se transformou na União Soviética, e alguns defendendo a ideia da radicalidade de um Estado forte, né, que as liberdades, o liberalismo foi o grande causador dessa grande crise, desses grandes problemas que
eles estavam enfrentando nesse momento. Então, necessário de a ideia de fortalecimento de um Estado forte, da união de todos em nome de um grande projeto a partir daí. Tá? Em especial, nós temos a situação da Alemanha, que vai sair derrotada da Primeira Guerra Mundial, né? Vai ser a grande culpada da Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes, e aí a imposição do Tratado de Versalhes vai recair sobre a Alemanha como um grande prejuízo econômico, social, e vai provocar grandes efeitos na Alemanha nesse sentido. E é justamente neste contexto, com a soma das crises sociais, das crises econômicas e do Tratado de Versalhes, que tem o campo fértil para as ideias do Hitler fazer sentido e ganhar adeptos a partir desse momento. Então, o alemão sai numa grave crise econômica e principalmente sai com seu orgulho manchado, já que vão ser acusados de serem os culpados, vão ter que pagar por essa reconstrução. Então, o Tratado de Versalhes é realmente humilhante para os alemães a partir deste momento. Isso vai fazer com que aí crie-se as condições para a chegada do Hitler no poder, e aí essas ideias começam a fazer sentido nesse sentido. Assim que ascende ao poder, o Hitler, em 1933, passa a desrespeitar o Tratado de Versalhes, dando início a um projeto de expansão, tanto territorial quanto militar, principalmente, e nesse momento dessa militarização da Alemanha, a Liga das Nações, que tinha sido criada logo após a Primeira Guerra Mundial, com a intenção de promover uma cooperação no mundo entre as nações para se evitar um novo conflito mundial, como foi o da Primeira Guerra Mundial, vai se silenciar e vai se manter passiva frente a esses avanços promovidos pelo Hitler, tanto no expansionismo militar quanto no expansionismo territorial. E aí, tanto a Liga das Nações quanto os dois principais países do mundo, nesse momento, Inglaterra e França, também calam-se naquilo que vai ficar conhecido como uma política de apaziguamento. O Hitler está lá dando seus primeiros passos para aquilo que vai ser a Segunda Guerra Mundial, e enquanto a Liga das Nações, a Inglaterra e a França, como grandes potências nesse momento, ficam caladas, não tomam uma atitude, ou as atitudes tomadas por esses países acabam se limitando a ações verbais, pedidos, posicionamentos, e o que não tem um efeito prático a partir daí, o que dá um campo livre, aí, um campo aberto para o Hitler continuar as suas posturas de construção e iniciar uma política de expansionismo territorial, que era o grande desejo dele e a forma que ele vai conseguir recuperar a economia alemã a partir daí. A Guerra Civil Espanhola, nesse momento, vai dar uma grande ajuda para o que vai ser a Segunda Guerra Mundial, porque entre 1936 e 39, durante a Guerra Civil, a Espanha, liderada pelo Franco, vai ter uma grande ajuda por parte do Mussolini e do Hitler, onde eles vão literalmente testar todo o seu aparato militar, tudo aquilo que eles vinham produzindo como tecnologia, como treinamento de soldados, eles vão testar na Espanha nesse momento e vão perceber que ali estavam prontos e preparados para um possível conflito a partir daí. E aí, a partir de 1900, dessa participação na Guerra Civil Espanhola, o expansionismo militar vai ser adotado por ambos os países. A Itália vai, como forma, principalmente pelos efeitos da crise de 29, vai dar início a uma expansão territorial para o norte da África, principalmente pelo fato deles nutrir um sentimento de relação contrários à Inglaterra e à França por não terem recebido aquilo que foi prometido a eles durante a Primeira Guerra Mundial. Lembrem que a Itália lutava do lado da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, e por promessas de territórios imperialistas, ele muda de lado em 1815 e passa a lutar do lado de Inglaterra e França, só que na hora da divisão dos lucros, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial, a Itália não recebe aquilo que havia sido prometido a ele. Então isso acaba levando a Itália a um agravamento da crise social e econômica do país. E aí, quando a crise de 29 acontece, em outubro, o Mussolini então decide dar início a um projeto de expansão territorial, justamente como uma forma de produzir uma recuperação econômica, pela conquista dos territórios e também por uma expansão militar a partir daí. Tá? Essa conquista italiana no norte do continente africano vai levar então aí o início da apresentação do que ia ser a Segunda Guerra Mundial. Tá? Um conflito que logo de início vai levar
a um saldo de 5 mil italianos mortos, mais de 500 mil africanos mortos nessas conquistas territoriais, dessa expansão territorial empreendida pela Itália a partir deste momento. A Liga das Nações orienta os países a romperem relações com a Itália como forma de represália, mas a Alemanha e os Estados Unidos vão continuar comercializando com Mussolini, inclusive em 1936. A Alemanha firma então aquilo que vai ser o eixo Roma-Berlim, acordos de amizade e uma aliança de consolidação dos interesses, tanto da Alemanha quanto da Itália, que neste momento eram de forma bem direta, muito parecidos a partir daí. Nós vamos ter o Japão também na Ásia, com a grande política da Ásia para os asiáticos, aonde ele vai desenvolver e vai acelerar um programa de crescimento e industrialização, da modernização da sua política econômica, e também um projeto de tentativa de conter o avanço soviético no continente asiático para retomada e consolidação da economia econômica mercantil dos japoneses. Em 1931, o Japão invade a Manchúria e dá início também a algumas invasões, algumas ilhas do território asiático para a dominação japonesa. Tá? 1936, nós vamos ter o famoso assinatura do Pacto Anti-Comintern do Japão e da Alemanha, onde esses dois países também vão unir forças num pacto e vão se comprometer na ajuda, principalmente para combater e impedir o avanço comunista internacional, tanto na Ásia quanto na Europa, e a partir daí os chineses e os japoneses assinam então esse tratado que vai fazer com que alie esta política entre esses dois países, que vai, em 1937, essa política, essa ajuda vai fazer com que o Japão invada então a China, né, um conflito bastante longo que vai começar em 1937 e só vai se encerrar após Segunda Guerra Mundial. 1938, a Alemanha começa então a sua expansão e anexação de territórios próximos aí dentro da Europa. O primeiro território é a Áustria, onde é anexado com a alegação da identidade racial semelhante entre os alemães e os austríacos, tá? Comum entre os dois países, já que o histórico da formação dos dois países vem de uma mesma base lá dos estados, da formação e da elaboração dos estados germânicos. Tá? A incorporação vai ser aceita pela população austríaca, então nesse momento não há um grande conflito, principalmente pela popularidade que o nazismo estava fazendo na Europa nesse momento. O Hitler também não para por aí, logo em seguida ele anexa os territórios dos Sudetos, uma parte da região da Tchecoslováquia, justificando que a população que ali habitava estava sofrendo pressão por parte do governo local, tá? Para justificar. Então ele toma parte aí dessa região dos Sudetos, principalmente a parte produtiva, industrial dessa região. Tá? É neste momento os países europeus, Itália, Alemanha, França e Inglaterra, reúnem-se em Berlim para a Conferência de Berlim para discutir a situação da Tchecoslováquia. Só nesta conferência tem um grande problema. Eles fazem a Conferência de Berlim para discutir o rumo e o futuro da Tchecoslováquia, mas o único país que tem a participação proibida é justamente a Tchecoslováquia. E aí, nesta conferência, fica acertado que o Hitler, então, ficaria com a região dos Sudetos, que significaria 20% do território tcheco, mas pararia por aí. Né? Daria esse território, o Hitler teria direito de ocupar esse território e anexar a Alemanha, mas a sua política expansionista pararia por aí. Então, não há uma medida direta feita contra o Hitler por causa da invasão deste território. Isso, de forma geral, dá um grande sinal para o Hitler continuar a sua política de expansão. Ele não verbalmente ele vai estar de acordo com o acordo da Conferência de Munique, mas não para por aí, continua a sua política de expansão e vai continuar expandindo o território a partir deste acordo. Tá? Sem represálias, o Hitler vai tentar realizar o seu grande sonho, que é a anexação e a recuperação
da cidade de Gdansk, na Polônia, tá? Que como resultado da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai ter o seu território aí fracionado, e aí vai ter que ser criado o famoso corredor polonês, que era também um dos grandes motivos de vergonha e de humilhação para o povo e para a cultura alemã nesse momento. Então Hitler vai anexar esse território, ou sonhava em anexar esse território, mas antes disso ele vai, em 1939, fazer um acordo, assinar um acordo que nesse momento vai provocar um grande espanto no mundo, que é o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, que nesse momento o mundo se choca por todo o discurso anticomunista nazista. Então, em 1939, o Hitler e o Stalin assinam esse acordo de não agressão entre as duas nações. Isso estava muito mais ligado e já planejando no futuro um possível conflito mundial ou uma possível guerra que aconteceria dentro da Alemanha. Então, o Hitler pensava principalmente em não ter duas frentes de guerra. Tá? Um pacto de não agressão com a União Soviética representava que ele poderia se concentrar, ele não teria duas frentes de guerra, concentraria só em uma frente ocidental, aqui com a França, com a Inglaterra, possivelmente como grandes inimigas, em um possível conflito a partir daí. Só que nesse conflito do Pacto Germânico-Soviético, eles acertam então a divisão da Polônia. Tá? Então, a invasão fica acertado entre os dois grandes líderes, a invasão e a ocupação da Polônia e também a divisão aí de alguns países no leste europeu, Lituânia, Estônia, que ficariam uma parte a cargo e a controle da União Soviética e uma parte o Hitler passaria a controlar a partir daí. Tá? Os dois países vão acabar então fazendo esse acordo, o que vai provocar uma grande reviravolta na situação política da Europa, já que a Inglaterra e a França nesse momento, percebendo um possível conflito que poderia nascer desta invasão, então eles declaram ajuda à Polônia. Em caso da Polônia ser invadida, então a Inglaterra e a França abandonam nesse momento a política de apaziguamento e declaram ajuda e apoio militar à Polônia a um caso de invasão a este país. Em setembro de 1939, então, Hitler conclui a invasão e conclui esse projeto e invade a Polônia pelo oeste, e a União Soviética invade pelo leste e dividem literalmente o país. Como resposta, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, e aí oficialmente está iniciada a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, o Japão e os alemães e os italianos então assinam o pacto Eixo Roma-Berlim, e aí está definitivamente e claramente desenhados os dois grandes eixos da guerra. De um lado, o eixo Roma, Berlim e Tóquio, Japão, Itália e Alemanha. Do outro lado, a Inglaterra e a França como grandes nomes. E um pouco mais tarde aí entra a União Soviética para compor esse grupo dos aliados. Tá? Esses países eles unem forças justamente por causa dos seus interesses comuns. Tá? Defesa do nacionalismo, o combate ao anticomunismo e principalmente o desejo de territórios para matéria-prima, para desenvolvimento do seu projeto de expansão econômica, que para esse projeto ser finalizado precisariam então desses elementos em essencial. E aí começa então a Segunda Guerra Mundial, que vai ter uma proporção aí assustadoramente grande, e que acredito que a maioria de vocês devam pelo menos conhecer um pouco do que vai ser a Segunda Guerra Mundial, já que esse assunto é bastante retratado pelo cinema, seja através de filmes ou séries que trazem um pouco da ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial, e que a gente volta a conversar num momento bem próximo. Beleza?